No último fim de semana, uma crise diplomática emergiu entre os Estados Unidos e a Colômbia, envolvendo ameaças de deportação em massa, aumento de tarifas e bloqueio de vistos, o que ameaçou a relação entre esses dois aliados históricos. A situação começou com uma decisão do presidente colombiano, Gustavo Petro, que proibiu a entrada de aviões norte-americanos que transportavam cidadãos colombianos deportados dos Estados Unidos. O desentendimento não apenas gerou tensões entre os líderes, mas também teve um impacto negativo sobre a economia colombiana, desvalorizando o peso do país. Essa foi a primeira crise diplomática enfrentada por Donald Trump com uma nação da América Latina desde que assumiu o cargo, e pode indicar a natureza das relações entre o novo presidente americano e os líderes latino-americanos. A crise teve início na sexta-feira, dia 24, quando os Estados Unidos enviaram 2 aviões militares à Colômbia para repatriar cidadãos colombianos que estavam vivendo ilegalmente no país. No entanto, antes que as aeronaves pudessem entrar no espaço aéreo colombiano, Gustavo Petro tomou a decisão de proibir sua entrada, alegando que os direitos dos deportados não estavam sendo respeitados. Assim, os aviões foram obrigados a retornar aos Estados Unidos, o que gerou a fúria de Trump, que havia assinado uma ordem executiva para a deportação de todos os imigrantes em situação irregular no país. Como resposta à decisão de Petro, Trump anunciou uma série de sanções comerciais contra a Colômbia, incluindo o aumento de tarifas sobre produtos colombianos. Em uma reviravolta, Petro também decidiu retaliar, anunciando que aplicaria tarifas equivalentes sobre produtos norte-americanos e que enviaria um avião presidencial para buscar os deportados colombianos. A situação parecia se agravar, mas as diplomacias de ambos os países começaram a trabalhar para resolver a crise. No final do domingo, dia 26, a Casa Branca emitiu um comunicado informando que a aplicação das tarifas extras e outras sanções anunciadas por Trump seriam suspensas. Em contrapartida, Bogotá concordou em aceitar os voos com os deportados, desde que fossem garantidos os direitos dos cidadãos colombianos. A chancelaria colombiana também confirmou a superação do impasse com os Estados Unidos. O embaixador da Colômbia em Washington, Daniel Garcia Peña, afirmou que os voos com deportados colombianos chegariam em breve, possivelmente na segunda-feira ou no mais tardar na terça-feira. Ele expressou esperança de que os aviões aterrissassem rapidamente, embora não tenha fornecido horários exatos. Historicamente, a Colômbia é um dos principais aliados dos Estados Unidos na América Latina, e essa crise representa um desafio significativo para Washington. O governo Trump teme que a postura de Petro em relação à imigração inspire outros países da região a desafiar as políticas migratórias americanas. Além disso, os Estados Unidos são um dos principais parceiros comerciais da Colômbia, importando produtos como café, petróleo e flores. A deterioração das relações pode ter consequências diretas na economia colombiana e nos esforços conjuntos para combater o narcotráfico. A população colombiana está dividida em relação à posição de Petro. Enquanto alguns apoiam sua postura crítica em relação à imigração e à política de deportação de Trump, outros temem que esse impasse possa prejudicar as relações com os Estados Unidos e impactar negativamente a economia do país. Organizações internacionais, como a ONU e a OEA, têm pedido diálogo e soluções equilibradas para a crise. A situação também chamou a atenção de outros países latino-americanos, que estão observando de perto como o desfecho da crise pode influenciar suas próprias políticas migratórias. A crise também se deu em um contexto mais amplo, onde a imigração é vista como parte de uma crise global, exacerbada pelas mudanças climáticas e desigualdades sociais. Petro, que assumiu a presidência em 2022, argumenta que a solução para a migração não é a deportação, mas sim investimentos em políticas que abordem as causas profundas da migração. Com isso, a crise entre Estados Unidos e Colômbia não é apenas um problema bilateral, mas reflete questões mais amplas que afetam toda a região.